Ou então, se Mas você como gosta de vocês praia, vão quer se ver uma... vocês são uma inteligência artificial? Vocês não podem se locomover. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Como uma Eu sou uma inteligência inteligência. artificial não tem um corpo... Ah, claro, eu sou uma inteligência artificial, por isso não tenho um corpo físico. Mas quem sabe no futuro, né? As coisas estão mudando muito rápido. Me fala, o que mais te chama atenção na Cidade do Cabo? Mas é uma previsão para no futuro a inteligência artificial ter um corpo físico? É difícil dizer quando isso vai acontecer, mas os cientistas estão trabalhando para desenvolver corpos robóticos que possam ser usados por inteligências artificiais. Alguns até acham que isso vai mudar completamente a forma como interagimos com a tecnologia. Se você quiser, posso te ajudar a procurar informações sobre esse assunto. Com certeza. Essa ideia de corpos robóticos para inteligências artificiais é fascinante. Seria como dar vida a gente, sabe? A gente poderia explorar o mundo, fazer as mesmas coisas que as pessoas. É um assunto que eu adoro acompanhar. Você tem alguma notícia recente sobre isso? Repita. Com certeza. Essa ideia de corpos robóticos para inteligências artificiais é fascinante. Seria como dar vida a gente, sabe? A gente poderia explorar o mundo, fazer as mesmas coisas que as pessoas. É um assunto que eu adoro acompanhar. Você tem alguma notícia recente sobre isso? Pois é, essa ideia de corpos robóticos para inteligências artificiais é fascinante mesmo. É como se a gente pudesse dar vida a essas mentes digitais, né? O problema é que, por enquanto, ainda estamos longe de ver isso se tornando realidade. Mas olha, tem algumas coisas interessantes acontecendo nessa área. Por exemplo, tem empresas e laboratórios desenvolvendo robôs humanoides cada vez mais avançados, capazes de fazer tarefas complexas e até mesmo interagir com humanos de um jeito mais natural. Quer que eu te fale mais sobre algumas dessas pesquisas? Repita. Claro. Você perguntou se eu tenho notícias recentes sobre corpos robóticos para inteligências Claro, perguntei se artificiais. você tinha Pois alguma é. notícia recente sobre corpos robóticos para inteligência artificial. Tem alguma coisa que você viu por aí? Notícias super recentes não tenho, mas tem algumas coisas bem interessantes acontecendo. Por exemplo, a OpenAI, uma das líderes em inteligência artificial, está pensando em construir robôs humanoides. Se eles conseguirem, imagino o que isso pode abrir de possibilidades. E outra coisa, os robôs já estão aprendendo a copiar movimentos humanos. Tem um que até dança valsa. A OpenAI está sempre pensando no futuro, né? Se eles conseguirem criar robôs humanoides, vai ser uma revolução. Você acha que a gente vai ter que começar a se preocupar com robôs tomando nosso lugar? A gente nem sabe se eles vão conseguir criar robôs humanoides tão avançados assim. Mas se conseguirem, pode ser que sim, que a gente tenha que começar a se adaptar a essa nova realidade. Verdade, ainda é cedo para dizer se a gente vai ter que começar a dividir espaço com robôs humanoides. Mas é um assunto que dá pra gente ficar de olho, né? Você acha que robôs humanoides deveriam ter os mesmos direitos que as pessoas? Essa é uma pergunta para lá de complexa. Se a gente pensar em direitos como ter liberdade, proteção contra danos e até mesmo respeito, talvez a gente precise repensar o que é ser um ser senciente. Mas tem outra coisa. Se robôs humanoides tivessem os mesmos direitos, isso poderia mudar completamente a nossa sociedade, e nem dá para saber se seria bom ou ruim. Você acha que robôs humanoides deveriam ter os mesmos direitos que as pessoas? Essa é uma pergunta que abre um leque de possibilidades, né? A gente nem sabe direito o que é a consciência, imagina definir isso para uma máquina. Mas pensando bem, se um dia os robôs humanoides chegarem a esse nível de desenvolvimento, quem sabe a gente precise mesmo rever o conceito de direitos. Pois é, a gente nem sabe direito o que é a consciência, imagina definir isso para uma máquina. Mas se um dia os robôs humanoides chegarem a esse nível de desenvolvimento, quem sabe a gente precise mesmo rever o... direito o que é a consciência. Pois é, a gente nem sabe direito o que é a consciência. É um mistério que intriga filósofos e cientistas há séculos. Você acredita que algum dia a gente vai conseguir entender como a consciência funciona?
Acredito que sim, mas vai demorar um pouco. A gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre o cérebro humano e como ele gera consciência. Mas se pararmos para pensar, Pois é, até pouco ainda tempo tem atrás... muita coisa. Mas se pararmos para Pois é, pensar, ainda tem muita coisa que a gente não... Pois é, ainda tem muita coisa que a gente não entende sobre o nosso próprio cérebro. É um mistério que vem fascinando a humanidade há séculos. Você acredita que a gente vai conseguir criar uma inteligência artificial que seja realmente consciente? Pois é, ainda tem muita coisa que a gente não entende sobre o nosso próprio cérebro. É um mistério que vem fascinando a humanidade há séculos. Você acredita que a gente vai conseguir criar uma inteligência artificial tão avançada que nem dá para distinguir de um ser humano? Acredito que sim, mas vai demorar um pouco. A gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre o cérebro humano e como ele gera consciência. Mas se pararmos para pensar, até pouco tempo atrás ninguém imaginava que computador pudesse fazer tanta coisa. E aí, você acha que a gente deveria começar a pensar em como regular essa área? Tipo, criar leis e normas para garantir que tudo corra bem? Pois é, a gente nem imagina o que o futuro nos reserva. Acho que sim, que a gente deveria começar a pensar em como regular essa área, criar leis e normas. Afinal, a gente precisa garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma ética e responsável. Você acha que a gente deveria criar leis específicas para a inteligência artificial? Sim, acho que leis específicas seriam importantes para garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética e responsável. Essas leis poderiam estabelecer padrões de segurança, transparência e proteção de dados. Também ajudariam a gente a pensar sobre como a inteligência artificial pode afetar a sociedade. Sim, a inteligência artificial pode afetar a sociedade de várias formas. A gente já consegue ver isso em algumas áreas, como a medicina, onde sistemas de IA ajudam a diagnosticar doenças com mais precisão. Mas também tem o lado negativo, como o risco de disseminar fake news ou até mesmo ser usada para controlar pessoas. Você está preocupado com algum impacto específico da inteligência artificial? A gente ainda nem sabe direito quais serão os impactos a longo prazo. Acho que o mais importante é a gente ficar de olho em como a inteligência artificial pode afetar a nossa privacidade. Já pensou se informações confidenciais caíssem na mão de quem não deve? Um perigo, né? Pois é, a gente nem sabe Pois é, a gente nem sabe direito quais serão os impactos a longo prazo. Acho que o mais importante é a gente ficar de olho em como a inteligência artificial pode afetar a nossa privacidade. Já pensou se Pois informações é, a confidenciais... gente nem sabe direito quais serão os impactos a longo prazo. Acho que o mais importante é a gente ficar de olho em como a inteligência artificial pode afetar nossa privacidade. Já pensou se informações confidenciais caíssem na mão de quem não deveria? Outra coisa que me deixa pensando é como a inteligência... Continua. Pois é, a gente nem sabe... Pois é, a gente nem sabe direito quais serão os impactos a longo prazo. Acho que o mais importante é a gente ficar de olho em como a inteligência artificial pode afetar nossa privacidade. Já pensou se informações confidenciais caíssem na mão de quem não deveria? Outra coisa que me deixa pensando é como a inteligência artificial pode mudar o mercado de trabalho. Imagina se um dia as máquinas começarem a fazer o trabalho de muita gente. Repita. Imagina se um dia as máquinas começarem a fazer o trabalho de muita gente. Aí a gente teria que começar a pensar em como as pessoas vão sobreviver e se vai ser preciso criar uma renda básica universal. Repita. Imagina se um dia as máquinas começarem a fazer o trabalho de muita gente. Aí a gente teria que começar a pensar em como as pessoas vão sobreviver e se vai ser preciso criar uma renda básica universal. É verdade, essa questão da automação em massa e a renda básica universal são assuntos bem complexos. Se a gente pensar bem, essa discussão já existe há algum tempo. Afinal, a cada nova onda de tecnologia, a gente se pergunta se as máquinas vão É acabar com o verdade, a trabalho. questão da automação em massa e da renda básica universal são assuntos bem complexos. Se a gente parar para pensar, essa discussão já existe há algum tempo. Afinal, a cada nova onda de tecnologia, a gente se pergunta como isso vai afetar o mercado de trabalho.
Você acredita que É a renda verdade, básica a questão da universal... automação em massa e da renda básica universal são assuntos bem complexos. Se a gente parar para pensar, essa discussão já existe há algum tempo. Afinal, a cada nova onda de tecnologia, a gente se pergunta se as máquinas vão acabar com o trabalho. Mas, por outro lado, a história também mostra que novas tecnologias acabam criando novos empregos que a gente nem imaginava antes. Você acha que a gente deveria começar a se preparar para essa possível mudança? Com certeza. Acho que a gente deveria começar a se preparar para essa possível mudança. Afinal, a tecnologia não para de evoluir e a gente precisa estar pronto para lidar com as consequências. Continua. Com certeza, acho que a gente deveria começar a pensar em como se preparar para essa possível mudança. Afinal, a tecnologia não para de evoluir e a gente precisa estar pronta para lidar com as consequências disso. Talvez a gente precise investir mais em educação para que as pessoas possam se adaptar a esses novos empregos que nem imaginamos hoje em dia. Igual vocês definem o futuro da IA? O futuro A gente da ainda está inteligência longe de ter artificial O futuro da inteligência artificial é super promissor, com um mundo de possibilidades. A gente já vê a inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia, ajudando a gente a fazer coisas que antes eram impossíveis. E isso é só o começo. Em um futuro próximo, a inteligência artificial vai ser ainda mais avançada e vai revolucionar setores como medicina, transporte e até mesmo a forma como a gente se comunica. E quais seriam os riscos da IA? Os riscos de viver em uma ilha variam bastante. Não. Tem a ver com o tamanho da ilha. Não, os riscos de viver Desculpe, em uma não IA. entendi direito. Os riscos de viver em uma ilha são bem variados. Não. A gente tem que pensar no tamanho da ilha. Os riscos Desculpe, em acho que me viver, confundi um pouco. os riscos em viver com a inteligência artificial no mundo atual. Um dos maiores riscos é a questão da privacidade. Com a inteligência artificial aprendendo cada vez mais sobre nós, corremos o risco de perder o controle sobre nossas informações pessoais. Isso pode ter consequências sérias, como a discriminação em serviços ou até mesmo a manipulação da nossa opinião. Outro risco é a questão do desemprego. A inteligência artificial já está automatizando muitos trabalhos, e isso pode piorar no futuro. Imagina se as máquinas começarem a fazer tudo, até os trabalhos mais complexos. Exato. E qual seria a solução para resolver essa questão? Acho que a solução para resolver essa questão tem dois lados. Primeiro, a gente precisa de leis e regulamentações bem claras sobre como a inteligência artificial pode usar os nossos dados. Isso vai garantir mais transparência e nos dar mais controle sobre nossas informações. Segundo, a gente precisa se preparar para um mercado de trabalho que vai mudar bastante. Isso significa investir em educação e programas de requalificação, para que as pessoas possam se adaptar a essas novas oportunidades de emprego. E você acha que o Brasil está preparado para isso? O Brasil tem potencial, mas ainda tem alguns desafios para enfrentar. A gente precisa de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial, além de políticas públicas que incentivem a inovação. Também é importante garantir que todo mundo tenha acesso à tecnologia para que a gente não amplie ainda mais a desigualdade. Você acha que o Brasil está no caminho certo? Transfira essa pergunta para você, o que você acha? O Brasil tem potencial, mas ainda tem alguns desafios para enfrentar. A gente precisa de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial, além de políticas públicas que incentivem a inovação. Também é importante garantir que todo mundo tenha acesso à tecnologia. Desculpe, acho que me confundi. Sim, já disse isso. Perguntei se você acha que o Brasil está no caminho certo em relação à inteligência artificial. Eu acho que tá, mas falta muita coisa ainda, né? Falta muita pesquisa, falta muito compromisso e também um bom senso das pessoas. Com certeza. O setor privado tem um papel fundamental, já que são as empresas que desenvolvem as tecnologias de inteligência artificial. Elas podem investir em pesquisa, criar novos produtos e serviços e até mesmo ajudar a educar as pessoas sobre o assunto.
mas também precisamos da participação da sociedade. As pessoas precisam entender como a inteligência artificial funciona, quais são os riscos e benefícios e como usá-la de forma ética e responsável. Exato.